Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos à nossa aula 26. Estamos começando um assunto novo, que é combinações simples. Para motivar esse início, vamos ler um problema aqui e pensar um pouco sobre ele. Ele diz o seguinte: no Instituto Federal de São Paulo, campus de Votuporanga, uma das turmas dos terceiros anos do ensino médio enviará representantes da sala para participarem de um congresso de ciências em São Paulo. Sabe-se que esta turma conta com 40 alunos. De quantos modos distintos se pode compor essa comissão que representará a sala? Eu quero que você pense um pouco nesse problema e compare essa aula com o exercício da aula 21. Lá naquela aula você tem um problema muito parecido. Eram os mesmos 40 alunos, só que lá eles iam organizar 3 pessoas para representá-los na formatura. Um seria presidente, outro vice-presidente e outro tesoureiro. E lá nós concluímos que se nós invertêssemos a ordem dos representantes da turma, nós encontraríamos situações diferentes. Porém, nesse problema, nenhum deles ocupa uma posição mais importante que a outra. Esses 3 são apenas representantes da sala. Será que é a mesma situação da aula 21 ou será que não? Pare um pouco e pense. Agora eu quero que você pare para reparar na seguinte situação. Acompanhe aqui comigo. Imagine que eu escolhi os representantes aqui, que sejam Ana, Beatriz e Kaique. Faria diferença eu dizer que os representantes são Kaique, Beatriz e Ana? Parece que não, não é verdade? Então, nós poderíamos tentar pensar no seguinte. Vamos tentar resolver esse problema pelo princípio fundamental da contagem para ver o que acontece? Bem, então veja só. Quando eu fosse escolher os 3 representantes, quando eu fosse escolher o primeiro, a turma é com 40 alunos. Então, quando eu fosse escolher o primeiro, eu teria à disposição 40 alunos. Imagine que eu escolhi a Ana. Quando eu fosse escolher o segundo representante, já não tenho mais 40, eu tenho 39. Suponha que eu escolhi a Beatriz. E quando eu fosse escolher o terceiro, eu já não tinha 40 nem 39, eu tinha 38. Suponha que eu escolhi o Kaique. Será que há um problema nessa contagem que nós estamos fazendo? Pare um pouco e faça essa conta. 40 vezes 39 vezes 38 e vê quanto dá. Então, se você fez essa conta, você vai perceber que vai dar 59.280 maneiras de escolher os 3 alunos como representantes. Mas parece que alguma coisa está errada nessa contagem. O que pode estar errado? Acompanhe aqui comigo. Dessas 59.280 combinações, acompanhe a ordem que eu coloquei aqui. Ó. Se eu escolhesse Ana, Beatriz, Kaique, ou Ana, Kaique, Beatriz, Beatriz, Ana, Kaique, Beatriz, Kaique, Ana, Kaique, Ana, Beatriz, Kaique, Beatriz, Ana, seriam representantes diferentes dessa sala? Na verdade, não. Então, olha o que eu estou percebendo. Que há 6 repetições aqui dentro dessas 59.280. Ou seja, elas estão contadas de maneira repetitiva 6 vezes cada uma dessas combinações. Então, isso significa que eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar aqueles 59.280 e dividir por 6 para saber de verdade quantas comissões são de fato verdadeiras. Agora, uma coisa importante que é bom você observar aqui, o que esse 6 significa? Esse 6 é o mesmo resultado que 3 fatorial. Será que isso é importante? É muito importante. Acompanhe aqui comigo como é que a gente já poderia pensar nisso de maneira antecipada. Veja só. Como são 3 alunos escolhidos, 3 alunos escolhidos, eu posso variar eles de posição, conforme nós aprendemos, de 3 fatoriais maneiras, ou seja, uma permutação de 3. Então já era de se imaginar que houvesse 6 repetições ao se escolher 3 alunos. Então, a partir de agora, nós não podemos cravar que a resposta é esse resultado, mas sim este resultado dividido por 3 fatorial, ou seja, dividido por 6. Para o vídeo e faça essa conta para ver quanto dá, por favor. Então, se você pausou o vídeo e fez a conta, você vai perceber que não há 59.280 combinações para os alunos para os 3 alunos representarem os 40 lá na Feira de Ciências. Há, na verdade, quantas combinações?
9.880, porque na verdade cada uma das comissões se repetia 6 vezes. Mas talvez você pense assim, como é que eu vou saber que é hora de corrigir essa conta fazendo a divisão? Não tem um jeito mais fácil? Não tem um jeito mais prático? Tem, e é esse o objetivo da nossa aula de hoje. Então acompanhe comigo. A partir de agora, você vai ver uma fórmula que vai pensar por você. Você não vai mais ficar precisando pensar sozinho. Você vai identificar que a situação é chamada de combinação simples e você vai aplicar uma fórmula que automaticamente vai chegar ao resultado, sem que você tenha que raciocinar sozinho. Então, que fórmula é essa? Acompanhe aqui comigo. Note que no nosso problema, ao escolher 3 pessoas, nós concluímos o seguinte, que se escolhesse Ana, Beatriz, Kaique, era igual a escolher, por exemplo, Kaique, Beatriz e Ana. Ou seja, não importava que você invertesse a ordem. Quando você invertesse a ordem dos representantes, não significava um grupo diferente, era o mesmo grupo. Esse tipo de situação, na matemática, na análise combinatória, a gente chama de combinação simples. Então, o que é a combinação simples? Então, acompanhe aqui comigo. Dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se combinação simples desses n elementos, tomados k a k, com k menor ou igual a n, qualquer subconjunto formado com k elementos distintos, escolhidos dentre os n existentes. Em outras palavras, qualquer agrupamento não ordenado de k elementos distintos. Ou seja, se ele é não ordenado, significa que não importa a ordem, que é exatamente o que a gente viu aqui. Olha. Eu mudei a ordem e não significa uma formação diferente, é a mesma formação. E como se calcula? Se calcula por essa fórmula que você está vendo aqui. Olha. Como que a gente lê isso aqui? Ó? Combinação de n escolhidos k. Combinação de n elementos e desses n eu vou escolher k. Como que se calcula? É igual a n fatorial dividido por k fatorial, que multiplica n menos k fatorial. Professor, eu já vi essa fórmula. Você acha que viu. Você viu a fórmula do arranjo. Só que ela tem uma diferença. Lá na do arranjo não tem essa parte do k fatorial. Ó. Não tem. Aqui na combinação tem. O que é esse k fatorial? Esse k fatorial é exatamente o que vai corrigir a contagem, como nós fizemos no exemplo ali há pouco. Lembra do 3 fatorial, que deu 6, que foi o número que nós usamos para dividir? É exatamente esse k que você está vendo aqui. Ó. Então, com essa fórmula, você já conserta o resultado da conta sem ficar pensando, porque a fórmula já pensa por você. Esse símbolo aqui, combinação de n tomados k, pode ser representado de outra forma, pode ser representado assim também. Olha. Combinação de n tomados k ou combinação de n tomados k. Então tem 3 símbolos diferentes. Ó. Esse primeiro, esse segundo ou esse terceiro. É mais comum esse que eu estou usando aqui na fórmula. Mas chega de conversa. Vamos fazer a conta para a gente ver como é que funciona? Vem aqui comigo e acompanha, por favor. Lá no nosso problema da escola era assim. Ó, nós tínhamos 40 alunos e desses 40 seriam escolhidos 3 representantes. Nenhum deles mais importante do que o outro. Então nós teríamos uma combinação de 40 alunos para escolher 3. E agora a gente vai simplesmente aplicar a fórmula. Como que é a fórmula? N fatorial, mas o meu n aqui é o 40. Então, 40 fatorial. Dividido por k fatorial. Quem que é o meu k? O meu k é o 3. Então, 3 fatorial. Dividido por n menos k, ou seja, 40 menos 3. Ou seja, 37 fatorial. Agora é só fazer contas. Então acompanha aqui como é que vai ficar. Então, desenvolvendo essas contas, vai ficar 40 vezes 39 vezes 38 vezes 37 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 37 fatorial. Dá para simplificar esses dois. Você deve se lembrar que essa parte da conta dava quanto? Ó? Dava 59.280 dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6. Então, nós já sabemos que essa conta aqui, como nós já fizemos, dará 9.880. Note que da primeira maneira que eu fiz, eu usei o princípio fundamental da contagem. Só que eu que tive que perceber que havia um erro na contagem e fazer a divisão de maneira correta por 6, ou seja, 3 fatorial. Quem teve que pensar?
Eu tive que pensar. Só que se eu fizer usando a fórmula, quem vai pensar? É a fórmula que vai pensar por mim. Então, eu apenas preciso identificar que é um caso onde, se eu inverter a ordem dos personagens, não significa contagens a mais, não significam contagens diferentes. Então, isso deve acender uma luz na minha mente que está na hora de eu usar a fórmula da combinação simples. Aí eu aplico a fórmula e chego no resultado. É claro que você pode fazer dos dois jeitos, você faz do jeito que você achar melhor. E aí fica a seu critério, certo? Nas próximas aulas nós vamos ver mais alguns exemplos de usar a fórmula da combinação simples. Um forte abraço e até a próxima aula.